Bom dia, Fernanda, tudo bem? Eu preparei esse videozinho aí para a gente bater um papo sobre a sua dúvida sobre a questão, tá ok? Olá, Fernanda, tudo bem? Vamos fazer uma discussão dessa questão então. No início do enunciado, ele faz um comentário sobre aquilo que a gente já sabe envolvendo a dilatação, né? Ele fala lá, ó, desse fenômeno, lá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, né? Desse fenômeno traz uma consequência fundamental. Quanto mais agitadas estiverem as moléculas de um determinado objeto, mais afastadas elas estarão entre si, né? Você aumenta a temperatura, aumenta a digitação, as moléculas se afastam e aí você tem o processo que a gente chamou de dilatação, né? O resultado disso é o aumento do tamanho do objeto, ou seja, quando aquecido ele sofre dilatação. Perfeito? Tudo bem até aí? O detalhe, o detalhe é o seguinte: algumas substâncias, né, algumas moléculas que têm ponte de hidrogênio, elas têm uma anomalia. Nem sempre isso acontece. Quando você aumenta a temperatura, a substância, numa determinada faixa, né, a substância não vai aumentar de tamanho, não vai aumentar de volume. Isso parece esquisito, né, mas isso acontece. Uma das substâncias que acontece isso é justamente a água. A água ela tem uma anomalia em termos de dilatação entre 0 °C e 4 °C. Dá uma olhada nesse gráfico, que esse gráfico mostra justamente isso. Ó. Repara aqui, ó, antes de 0 graus você tem gelo. Aí quando você está a 0 graus é quando o gelo está virando água, tá vendo? A temperatura não muda. Depois, olha o que acontece de 0 a 4 graus. A temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, obrigatoriamente era para o volume aumentar, concorda? Mas não. Olha só, o volume de 0 a 4, o volume está diminuindo. Quando chega a 4 graus é quando você tem o menor volume para aquela massa de água. Se você tem o menor volume, quer dizer que você tem a densidade máxima. E a partir de 4 graus, aí tudo volta ao normal. A partir de 4 graus, olha só, a temperatura vai aumentando, 4, 8, 12, e o volume vai aumentando, como já era de se esperar, entendeu? Ou seja, olha que interessante, quando você tem uma massa de água, por exemplo, a 10 graus, aí você vai diminuindo a temperatura, você vai diminuindo o volume dela, vai diminuindo o volume. Mas quando chega a 4 graus, de 4 graus até 0 graus, ao invés do volume continuar diminuindo, ele aumenta. O volume aumenta, o volume de água. Né? Isso acontece justamente por causa da ponte de hidrogênio, ele fala isso no enunciado. Entendeu, Fernando, o que eu falei até agora? Agora nós vamos para o problema dessa questão. Repara só, olha o que está escrito aqui. A água, por sua vez, na faixa de 0 a 4 graus Celsius e sob uma pressão de 1 atm, comporta-se de modo completamente diferente. Eu falei para você isso. Durante a diminuição de temperatura, em virtude do rompimento das pontes de hidrogênio, a água sofre uma reorganização das moléculas experimentando uma contração do volume. Não, isso não é verdade. Isso aqui não está em acordo com o que o gráfico está mostrando. Quando você diminui a temperatura de 4 para 0, você não tem uma contração do volume, você tem uma expansão. Então esse enunciado está com uma inconsistência aqui. Isso não é verdade. Agora a gente pode considerar o seguinte, vamos supor que ele escreveu corretamente, tá? Quando você diminui a temperatura de 4 para 0, você tem uma expansão do volume. Qual seria a resposta do problema? Com base nas afirmações presentes no texto anterior, fazendo uma análise restrita à dilatação do líquido, a água contida no copo cheio até a borda inicialmente A. Se a água tiver a 4 graus Celsius, a letra D, ela transborda se você resfria a 3 graus. Por quê? Se a água está a 4 graus e você resfriar ela para 3, o volume dela vai aumentar. Então, o que vai acontecer? Realmente ela vai transbordar. A letra D estaria correta. Ok? Mas eu digo para você o seguinte, o enunciado dessa questão está com um problema. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida, tá bom? E
É isso. Realmente a gente tem que tomar cuidado porque às vezes o enunciado não está muito claro, a pergunta, né? Às vezes quem fez a questão se confundiu e acaba que a gente não consegue seguir. Mas a sua dúvida foi super pertinente. Realmente eu não saberia resolver esse problema, né? Quer dizer, eu ia marcar aquela letra ali porque eu ia acreditar que o enunciado estava errado, tá bom? Tudo de bom para você e para sua família, tá, Fernanda? Bom dia.